Graça e paz, irmãos. Estamos aqui nesta manhã de domingo, o dia do Senhor, para prosseguirmos o nosso estudo sobre o pacto da igreja. Hoje nós queremos falar sobre o culto espontâneo. Então nós queremos estar desenvolvendo o estudo para mostrar o que é um culto, depois o culto, a congregação reunida, o objetivo do nosso culto e depois a conclusão. Nós vamos estar expondo esses estudos para mostrar que no nosso pacto vai estar constando que eu me comprometo a dar assistência aos cultos, estar nos cultos. Mas por que eu tenho que estar nos cultos? Então nossa lição vai começar hoje e domingo que vem, se Deus quiser, nós vamos estar fazendo isso pessoalmente, né? Os irmãos vão estar junto conosco, né? Aqueles que puderem, é claro. Então nós vamos estar falando pessoalmente, e aqueles que não estiverem, nós vamos estar postando também o estudo, que aí já vai ser feito lá na igreja. Então nós vamos estar postando o restante do estudo, ou pelo menos mais uma parte dele, tá certo? Então eu gostaria de introduzir esse estudo com um versículo-chave. Esse versículo-chave, se você ainda não sabe de memória, se você não decorou ele, seria muito bom que você memorizasse. Está lá em Hebreus 10, 25. Eu vou estar lendo aqui, Hebreus 10, 25. Vai dizer o seguinte, ó: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então aqui nós temos uma ordem negativa, ou seja, o que você não deve fazer. E depois nós temos uma recomendação, uma ordem positiva: façamos. Tá? E aí a razão, por que eu devo não fazer algo e fazer aquilo que está ordenando? Ou seja, por que eu não devo? Porque a ordem negativa é não deixemos de congregar. E a ordem positiva é façamos admoestações. E a razão, o porquê que eu devo fazer isso é: quanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Então vamos estar desenvolvendo esses três pontos agora, para a gente estar entendendo o sentido aqui. A ordem é não deixemos de congregar. Na verdade significa não deixemos de ir na igreja. Certo? Estar junto, congregar significa estar juntos, estar reunidos, estar na igreja, né? Para congregar vem da palavra congregação, estar reunido, certo? Em assembleia. Quando a gente fala em assembleia, é um grupo de pessoas reunidas para um determinado objetivo. Então, no caso, o culto espontâneo, o objetivo é adoração a Deus. Eu estou adiantando aqui o objetivo do culto. Eu quero até mencionar o Senhor Jesus Cristo, quando ele falou para a mulher samaritana, que estava os samaritanos e os judeus, então estavam naquela disputa. Os judeus sempre diziam, é Jerusalém onde se deve adorar. E isso era, Deus tinha colocado na sua lei, que ali seria o lugar de adoração. Ali Deus instruiu a construção do templo, enfim, era Jerusalém lugar de adoração. Mas os samaritanos acreditavam que era no monte. Isso aí tinha começado desde lá os tempos de quando Israel foi dividido em dois, Israel e Judá, em dois países, que eles começaram a adorar ali naquele monte. Mas o mais importante aqui, porque o Senhor Jesus, se ele fosse falar, não, Jerusalém que é o lugar certo, mas ele já projetou para outro tempo. Ele falou assim, olha, haverá um tempo em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Porque Deus procura para seus adoradores pessoas que adoram em espírito e em verdade. Então é assim que Deus quer que nós adoremos a Ele, em espírito e em verdade, na casa de Deus, na congregação do Senhor. Então Ele quer que nós realmente o adoremos em espírito e em verdade.
Então, nosso culto ele tem esse privilégio, né? De estar ali congregados junto com o Senhor em espírito e em verdade. Mas vamos ao nosso versículo, depois nós voltamos nesse texto aqui. Nosso versículo está dizendo o seguinte: é uma ordem negativa, não deixe de congregar. Por que está dando essa ordem? Porque havia pessoas que estavam deixando de congregar. Vamos entender o contexto aqui, quando o autor de Hebreus escreve para eles. O que estava acontecendo? Eles estavam sendo perseguidos. Então os hebreus estavam sendo perseguidos. Eles estavam sendo expoliados dos seus bens. Então, só porque eram cristãos, só porque professavam ser cristãos e por estarem congregando. O que aconteceu? Que alguns deles, eles não chegaram a negar a fé, mas dizendo, o problema é eu estar indo à igreja. Então eu posso servir a Deus aqui em casa mesmo, eu posso adorar a Deus aqui em casa mesmo, e eu não vou ser perseguido. Então isso é bastante interessante, porque nós estamos hoje num tempo em que nós não estamos podendo também nos congregar, certo? A nossa igreja especialmente, nós tínhamos voltado, mas aí nós tivemos que cumprir uma quarentena de 15 dias, né, que é o tempo do vírus, porque houve uma suspeita de uma pessoa que nos falou que tinha pegado o vírus, que achava que tinha pegado. Então a gente tivemos que ter a sabedoria do Senhor, que se alguém pegou o vírus, eu não podia expor todos os outros. Então demos um prazo de 15 dias, porque se pegou, já ia manifestar. Eu creio que não pegou, porque a pessoa está boa agora, né? E agora 15 dias já foi suficiente. Então aí na próxima semana, no próximo domingo, quarta-feira, ainda não podemos, ainda não deu os 15 dias. Então, mas no domingo que vem nós estaremos de volta, tá? Mas aqui no caso não era um problema, não era que era proibido, o problema era que era perseguido. E Paulo está dizendo, mesmo dentro desse contexto, para que não deixe de congregar, ou seja, não deixe de ir à igreja. Porque as pessoas, quando fala deixar aqui, elas estavam deixando mesmo, elas não estavam indo mais, elas tinham parado. Não é que elas estavam indo, eu nem sei quantos cultos eles tinham, né? Talvez, porque nesse tempo aqui já mudou, porque se eu for lá para Atos dos Apóstolos, em Jerusalém, era todos os dias. Lembra lá em Atos, você lê lá no início da igreja, reuniam-se todos os dias, estavam no templo. E olha lá, fala assim, estavam no templo unânimes. Porque as pessoas não faltavam. Interessante, né? Então eles não faltavam de nenhum e estavam todos os dias. Então, tanto quanto são os dias que tem na sua igreja, você não deve deixar de congregar. Então é isso que está falando aqui. Na verdade, o que está falando aqui, porque na verdade eles estavam faltando tudo. Porque para não serem perseguidos. Só que ao deixarem de congregar, eles estavam deixando de fazer algo que era muito importante, que era a ordem para todos os crentes, admoestar uns aos outros. Ou seja, estimular uns aos outros. A palavra admoestar tem esse sentido de estimular, de consolar uns aos outros. E isso não estava acontecendo. Ou seja, não estava acontecendo principalmente em relação àqueles que não estavam indo. Então eles não estavam sendo admoestados e eles não estavam admoestando. Então a igreja, nós nos reunimos, em primeiro lugar, para adoração. O objetivo é adorar o Senhor, como vimos, como citamos ali o João capítulo 4, né? Toda na congregação, estou reunido no local de adoração para adorar a Deus em espírito e em verdade. Em segundo lugar, eu estou ali reunido para admoestar uns aos outros, ou seja, estimular uns aos outros. O contexto aqui vai assim, estimular as boas obras, estimular as pessoas a fazer o que precisa ser feito,
consolar as pessoas que estavam sendo perseguidas, aqueles que talvez tinham sido espoliados dos seus bens. Olha, talvez hoje a coisa que mais pega é o seguinte: pega muito mais talvez do que uma ameaça de morte. É a ameaça de você ficar de um dia para outro sem nada, certo? Talvez quem não tem nada, talvez não é uma tentação, mas talvez quem tem alguma coisa, olha, você tem bens, você tem salário, você tem emprego, se você tem aposentadoria, se você tiver dinheiro na poupança, ou se você tiver algum imóvel, alguma coisa, enfim, se você tem algumas coisas, se alguém chega, ou se há uma circunstância que te ameaça, olha, se você não deixar de congregar, você vai perder tudo. Essa vai ser uma grande prova da fé. E as pessoas, muitos deles, não estavam dispostos a pagar esse preço, porque estavam ameaçando a tirar todas as coisas. E eles faziam isso, certo? Então, a gente talvez antes de julgar o que eles estavam fazendo, né, julgar no sentido de condenar, né, a gente tem que entender, será que eu não faria a mesma coisa? Mas Paulo não está dando margem para eu fazer. Ele está dizendo, não deixemos de congregar, porque senão você vai deixar de cumprir a função de estar sendo usado para demonstrar uns aos outros, consolar uns aos outros. E qual é a razão? Por que eu tenho que estar fazendo isso? Né? Ele diz, olha, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Olha, a volta de Cristo se aproxima. O dia do Senhor está aproximando. O dia da recompensa para aqueles que foram fiéis e o dia do juízo para esse que vai vir para esse mundo. Então esse dia vai se aproximar. Aqueles que estão cometendo injustiça, eles vão pagar pela injustiça. E aqueles que estão realmente sendo fiéis vão ser galardoados pela sua obediência, pela sua fidelidade. Então isso é importante. Então o dia do Senhor está se aproximando. Agora veja, o autor de Hebreus escreveu isso no primeiro século. Quer dizer, nós estamos hoje no século 21. E mais de 20 séculos se passaram depois que ele falou isso. E no primeiro século aqui já devia ser lá os anos 50, 60 do primeiro século. Então, se naquele dia eles acreditavam que a volta do Senhor Jesus se aproximava, então imagina hoje, irmãos. Imagina hoje. E eu creio que nós estamos aqui talvez, né, essa pandemia seja até um meio que Deus usou para preparar o mundo para o anticristo. Porque é o seguinte, vocês viram que deu para provar nesse tempo que nós estamos aqui, temos com 3 meses, né, contando do mundo inteiro, desde quando apareceu o vírus, então lá em janeiro, né, 4, 5 meses ele vai fazer, foi suficiente para causar um caos no mundo inteiro. A economia, irmãos, é frágil. A economia do mundo é frágil, ela não é uma coisa, não é um sistema assim que aguenta por muito tempo alguma coisa. Então vocês podem ver que isso é uma coisa real. Então a economia, quando se quebra uma economia, é pior do que uma pandemia. E é por isso que o nosso presidente está muito preocupado com isso. É muito pior. Então um país numa recessão, né, vivendo uma recessão é uma coisa muito, muito difícil. Então haverá desemprego, haverá fome, coisas assim. Mas o mundo precisa estar num verdadeiro caos para que tenha alguém que chega e fala assim, olha, eu tenho a solução. E a gente deve fazer, mas precisa de uma pessoa estar dirigindo tudo. Aí um senhor, né, com propostas inovadoras, vai convencer todo mundo. Só que essa pessoa, ela
ela não ama a Deus, ela não quer saber de Deus, na verdade ela é anticristo. A Bíblia fala que já tem muitos anticristos por aí, né? Mas esse será o filho da perdição, o anticristo. Então talvez seja isso. Não estou afirmando porque não sabemos. Porque uma coisa é certa, Deus é soberano, então Ele que mandou esse vírus, né? Mesmo que algumas pessoas já viram pessoas debochando desse ponto de vista, né? Eu já vi pessoas fazendo isso, mas isso é verdade. Deus, Ele é soberano. Então não é questão de que Deus pegou Deus de surpresa, né? Pode ter pego os homens de surpresa, mas não Deus, certo? Muito bem, então esta é a razão, essa é a questão do nosso versículo-chave. Então vamos ver agora a questão da nossa introdução, a questão do culto. Nós vimos o versículo-chave, agora nós vamos falar a introdução sobre esse culto espontâneo. O culto adequado a Deus é básico para a conduta cristã. Então, no culto, irmãos, nós vamos estar tendo a oportunidade, então, primeiro de adoração, de demonstração, mas nós vamos ter a oportunidade também do ensino. Então, por isso que o culto ele é o ponto culminante de uma igreja, certo? O culto é a parte mais importante. Eu diria que do culto, que o culto faz parte de tudo que acontece na igreja faz parte do culto. Por exemplo, o tempo de louvor é o culto. O tempo das ofertas faz parte do culto. E o tempo da pregação faz parte do culto também. Então, o que acontece? Nesse culto, tudo vai visar o ensino, a pregação e a demonstração. E o objetivo é que isso vai ser alcançado na pregação e depois também na comunhão. E depois nós temos que ter a comunhão. Então o culto ele não encerra quando o pastor ou o dirigente vai dizer, então o culto está encerrado. Não, o culto está encerrado, o culto formal. Mas aí depois nós temos a comunhão. A comunhão, o objetivo também é a gente estar conversando uns com os outros, estar tendo comunhão uns com os outros, estar realmente fazendo com que uns aos outros sejamos admoestados uns com os outros, consolados uns com os outros. É importante que a gente tenha uma igreja sadia, uma igreja de pessoas espirituais, pessoas que realmente não julguem uns aos outros, pessoas que não debocham dos outros, pessoas que não fazem brincadeiras sem graça uns com os outros, pessoas que realmente sejam prontos para admoestar, para poder consolar uns aos outros, porque nesse momento é que nós vamos estar tendo aquela comunhão gostosa uns com os outros, certo? Então isso é muito importante, esse momento do culto. Então esse é como uma introdução, mas é importante. Todo ser humano, irmãos, é um ser religioso. Mesmo os não salvos, eles têm o desejo de adorar. Porque nós fomos criados por Deus com este objetivo. O grande problema é que a pessoa, quando não é nascida de Deus, ao invés de ela adorar a Deus, dela adorar o Criador, eles adoram a criação, a criatura. Então isso está bem claro aqui em Romanos 1, 21 a 23. Eu gostaria que nós lêssemos lá, Romanos 1,
21 a 23. Vou passar isso aqui. 21 a 23. Veja aqui, olha. O 21 tem assim, ó. Porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Quando diz aqui que o homem tinha conhecimento de Deus, o contexto aqui está falando que Deus, versículo 3, fala, Deus, a ira de Deus revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, olha, versículo 20. Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Então nós temos dois pregadores. Nós temos o pregador da igreja, né? Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, que o pregador tem que usar, porque se ele não usar a Bíblia ele não está pregando. Tá certo? Então pode estar dando uma palestra sobre alguma coisa, mas ele não vai estar pregando a palavra de Deus. Então, e nós temos também os pregadores universais, que é a criação. Se você vê lá o Salmo 19, no início lá, ali fala desses dois pregadores, né, que é a palavra de Deus e a criação. A primeira parte do Salmo 19 vai exaltar a criação de Deus, ou seja, vai falar da criação de Deus, que ele manifesta a glória de Deus, e depois vai falar da palavra de Deus, que também manifesta a glória de Deus. Então, na criação, aqui nesse versículo está dizendo que eu posso conhecer o eterno poder de Deus, a divindade de Deus, e os atributos invisíveis de Deus, como o seu eterno poder, como também a sua divindade. E essas coisas são vistas por meio das coisas que foram criadas. Então, ou seja, só de observar a criação, eu tenho que saber, olha, nossa, isso tudo aqui tem uma mente inteligente, tem alguém que fez isso, e esse alguém não é um ser humano. Nenhum ser humano tem tanto força e poder para criar todas essas coisas belas e tão majestosas. Então dá para entender que tem um Criador. Hoje o mundo ateísta inventou a evolução. E todas as coisas vieram de uma evolução espontânea. Olha, eles preferem crer numa evolução espontânea do que crer no Criador. Estou falando crer, não é? Porque eles reivindicam que a evolução é científico. Agora, que ciência pode provar que o mundo surgiu de uma explosão e que tudo aqui, quando se explode, o negócio vira uma bagunça? Como que aquilo que é tudo uma explosão se reúne de uma tal forma que torna-se uma coisa super inteligente, igual ao nosso planeta Terra? Olha, como é que uma explosão surgiu, de repente organizou tudo para ter o ciclo da água? Olha, a água nunca acaba, irmãos. Olha, os rios estão sempre correndo. Vai acabar se a gente terminar com as florestas. Por que tem tanto problema lá no Nordeste? Porque acabaram com a Mata Atlântica lá. Então lá, quando foi descoberto, não tinha esse problema não. Né? Então, mas o homem pode estar destruindo a forma, mas Deus fez tudo direitinho. As águas do rio sempre correm e sempre tem águas para correr, porque elas vão e voltam, né, através dos três estados da água: estado líquido, sólido e gasoso. Deus faz isso, que ela vai e volta. Isso é inteligência, né? Então, é a mesma coisa eu dizer assim: olha, agora estou com aqueles celulares tijolão, então eu vou jogar ele, fiquei com tanta raiva dele porque eu quero falar no WhatsApp, ele não tem. Eu quero postar vídeo, não tem como postar vídeo nele. Eu jogo ele no chão
com toda a raiva, ele se quebra todo, espatifa todo. Aí um mês passou, eu olhar o meu celular, o mesmo celular, não é outro não é alguém que me fez surpresa e comprou outro não. O meu celular transformou-se num celular de última geração. Ora, se não tiver uma mente inteligente, que foi lá, pegou aquele tijolão e daquele tijolão pensou e evoluiu, né? Aí no caso evoluiu, né, na mente, né, no caso do homem, né, a inteligência do homem, e fez um celular novo de última geração, isso é impossível. Para você acreditar nisso, realmente você precisa de muita fé, tá certo? Então, vai dizer que isso é ciência, e que a criação realmente é crença. Olha, irmãos, vou dizer o seguinte, é crença também, né? Nós cremos, é pela fé sim. Só que vou dizer, a criação, ela também tem a ciência, o criacionismo científico. E no criacionismo científico nós temos pessoas que trabalham nisso, que são cientistas, só que eles dizem que é através de uma mente inteligente. Tá? Mas como os ateus não podem admitir a existência de uma mente inteligente que criou todas as coisas, então eles preferem acreditar numa evolução espontânea. Tá? Então nós vamos estar pensando nisso. Então o que acontece aqui então? O culto, que deveria ser uma adoração a Deus, ele passa a ser então uma adoração à criação. Então nossos versículos falam o seguinte, bem claro: o que de Deus se pode conhecer, conheceram a Deus, mas não o glorificaram como Deus. Ou seja, não prestaram culto a Deus. Tiveram conhecimento de Deus através da criação e não glorificaram. Nem estou dizendo que, aqui não está dizendo nem que conhecer a Deus através da palavra de Deus. Só de observar a criação, já devemos saber que existe um Deus todo-poderoso, um Deus divino todo-poderoso. Isso dá para observar. Mas o que acontece? O homem prefere adorar a criatura, a criação, do que o Criador. Então é isso que acontece. Porque o homem tem dentro de si, Deus criou o homem com o espírito de adoração. E às vezes a pessoa fala assim, mas eu sou um ateu, não tenho religião nenhuma, não vou adorar nada. Às vezes adora sim, às vezes ela adora, tem um ídolo que ele gosta, um ídolo que eu falo, uma pessoa que ele idolatra, ou uma família, ou alguma coisa que é para ele a coisa mais importante do mundo, por qual ele morreria por aquilo. Aquilo é seu ídolo. Então, de qualquer forma, os homens têm essa natureza de adoração. O problema é que, ao invés de reverter essa adoração a Deus, reverte a criação. Então, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes tornaram-se nulos seus próprios raciocínios, obscurecidos de coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, a semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de quadrúpedes, aves e répteis. Então, o que está dizendo aqui, então, que essa pessoa, em vez de adorar o Criador, passaram a adorar a criação. E o homem se piorou desse estágio de adorar a criação, ele passou a adorar uma imagem da criação. Nem mais é a criação, né? Então, hoje nós temos pessoas que adoram a criação, né? Então, na Índia nós temos o elefante, que é sagrado, a vaca, que é sagrada, certo? Então, a população pode morrer de fome, mas jamais lá pode matar uma vaca, porque ela é Deus. Ela é um Deus, né? Então, mas que absurdo, né? Como é que pode? Mas a pessoa que é absurdo maior não é você fazer uma imagem de uma vaca, de um bezerro ou de um ser humano e dizer, isso aqui ó, pode adorar. Ele ouve as suas orações. A idolatria é pior ainda, né? Então,
Então nós temos que ver isso aqui. Aqui depois nós temos, no restante do capítulo, nós temos a expressão assim, por isso Deus entregou tais homens. Nós não vamos entrar agora no mérito da coisa, porque não é nosso objetivo. Então, entrou tais coisas, ok. Então não é a questão de entregou tais coisas, entregou as pessoas a praticarem tais coisas. Vocês leem depois na sua casa o que foi. Então foi a decadência do homem na adoração de Deus para os ídolos. Então o culto está mergulhado em densas trevas. Jeremias 13:16, leia para mim, Raquel. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que ele faça vir as trevas e antes que tropeçam vossos pés nos montes tenebrosos, antes que esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Ok, então dai glória a Deus. Então o culto para o crente tem que ser normal. É como a respiração. Você cultuar a Deus tem que ser como você respirar. Você não pensa para respirar. Você respira. Então, viver em adoração, viver na presença de Deus, ter um culto de adoração a Deus, é algo que tem que ser natural. A Bíblia fala assim, olha, e lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, e fala assim, logo pela misericórdia de Deus, não apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, eu apresentar meu corpo a Deus para fazer a vontade dele, isso é meu culto racional. Então isso é como o respirar, tem que ser natural para todos nós. Então cabe a nós, os crentes, descobrir e praticar o culto a Deus, que é para ele como um incenso às suas narinas. Salmo 142, versículo 2. 142, versículo 2. Derramo perante ele a minha queixa e a sua presença exponho a minha tribulação. Ok, então é como incenso, né? Então, aí temos outras referências, depois os irmãos podem estar lendo, é Gênesis 8, 20 e 21. Efésios 5:2. Então, em nosso pacto da igreja, comprometemos-nos a manter esse tipo de culto em nossas igrejas. Há uma diferença entre o nosso culto e o culto pagão. Veja aí, Êxodo 11, versículo 7. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Ok. Então, aqui, olha, o Senhor faz diferença entre o culto do povo de Deus e o culto pagão. Assim como ele fez a diferença, entre os israelitas e o povo do Egito. Então, o povo do Egito realmente sofreu todos os flagelos das 10 pragas, enquanto que nada aconteceu com os israelitas, porque eles adoravam a Deus. Então, meus irmãos, não é qualquer culto que adora a Deus, não é qualquer congregação de pessoas que quer dizer que está adorando a Deus. Então, adorar a Deus é espírito e verdade e tem determinados objetivos. Amém? Semana que vem nós vamos estar desenvolvendo melhor sobre isso. Então, vamos estar entrando nessa questão do espírito e verdade, vamos estar desenvolvendo melhor sobre esse assunto, tá bom? Deus abençoe, dê um bom domingo a todos, graça e paz a todos.